Oi, pessoal que assiste a ITV. Hoje o Papo Animal veio num lugar muito interessante. Nós viemos falar sobre um grupo de animais que muita gente desconhece e muita gente não gosta, mas não gosta exatamente por falta de conhecimento, porque eles são muito importantes. Sabe onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó, no Museu do Instituto Biológico, mais precisamente aqui, ó, no Planeta Inseto. Então eu convido vocês agora para uma viagem no mundo dos insetos, um dos mundos micro, mas mais espetaculares que nós temos, da nossa fauna. Vamos conhecer? Vem comigo para esse passeio. Bom, pessoal, quando a gente fala em inseto, muitas vezes a gente principalmente as pessoas que moram nas cidades grandes, né, imaginam inseto aquelas coisinhas pequenininhas que ficam zumbindo no nosso ouvido, que enchem o saco, mas os insetos são muito importantes e existem insetos realmente que não são tão pequenos assim. Só que os insetos os insetos que são maiores, esses insetos interessantes, gigantes, né, porque eu gosto de tudo que é bicho, vocês que me conhecem sabem que a gente gosta de tudo, mas tem alguns insetos que são os monstros dos insetos. E o Brasil tem uma riqueza de fauna maravilhosa e a gente tem talvez os maiores besouros do mundo, por exemplo, estão aqui no Brasil. Depois tem alguns na África, alguns na Ásia, mas nós temos bichos realmente muito interessantes e muito grandes e que têm uma função extremamente importante no ecossistema. Se vocês terem noção, eu vou mostrar para vocês alguns bichinhos, né, que infelizmente são falecidos, mas são animais que já estão preservados há 20, 30 anos e têm servido como exemplares para que você dê aula, ou seja, são animais que existem para a educação ambiental. Então nós temos aqui algumas montagens muito interessantes de insetos que cada vez estão mais raros no Brasil. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, aqui a gente vê os besouros do gênero Megazoma. Então, olha que interessante. Alguns chamam de besouro rinoceronte e tal. Então, os megazomas, geralmente os machos são maiores, têm ornamentos como chifres e tal, no mesonoto, na cabeça e tal, né? As fêmeas geralmente não têm os chifres. Mas o que é interessante é que esses animais passam por um processo muito grande de metamorfoses e de crescimentos diferentes. Então, por exemplo, um besouro desse cruza com a besoura. Ela vai colocar os ovos, geralmente, numa matéria orgânica em decomposição, que geralmente é um tronco de árvore caído e tal. Aquele ovinho vai sair uma mini larva que vai viver dentro daquela madeira, se alimentando daquela madeira em decomposição. Só que as larvas desses besouros ficam geralmente o dobro ou o triplo do tamanho do besouro adulto. Então imagina que isso que vocês estão vendo aqui é a larva que depois vai virar uma pupa e dessa pupa vai sair um besouro adulto, ou macho ou fêmea. Então, vocês imaginam que tipo de tamanho de árvore que nós temos que ter no chão da floresta caído para que essa larva consiga se desenvolver com toda a facilidade, tem alimento para ela crescer até esse ponto. O que está acontecendo? Cada vez mais as florestas estão diminuindo. O pessoal está desmatando, o pessoal está poluindo, cortam as grandes árvores. E cada vez esses animais têm menos ambiente para sobreviver. Ou seja, insetos também entram em extinção, como o mico-leão-dourado, como a anta, como o jacaré de papo amarelo, como o tamanduá. Ou seja, eles fazem parte de um ecossistema. E o que é mais importante vocês saberem, grande parte dos insetos, mesmo esses insetos gigantes, são base da dieta de muitos outros animais. Então, por exemplo, se acaba essa espécie de besouro, muitas espécies de pássaros que se alimentam de larvas de besouro também vão sumir, como algumas espécies de arapaçus, de pica-paus e de uma série de outros animais. Então, esse é um besouro que a gente chama desses megazomas grandões aqui, são besouros que estão cada vez mais raros. Eu sou do Rio de Janeiro. Antigamente, quando eu era pequeno, eu morava do lado de uma floresta, que é a Floresta da Tijuca, onde você encontrava com frequência esses animais, ou mortos mesmo, porque às vezes eles são atraídos por feixes de luz, caem no chão e morrem. E você encontrava com frequência. Hoje, para você encontrar um besouro desse, você tem que ficar, às vezes, 2 meses numa expedição dentro da floresta para conseguir localizar um animal desse com uma armadilha para captura e tal. Ou seja, eles estão sumindo do planeta. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não proteger o pouco que resta de florestas, todos os animais vão sumir, inclusive eles que fazem parte da base da cadeia alimentar de muitos animais importantes que vocês conhecem, como muitos primatas, como muitas aves, como muitos répteis grandes, como alguns lagartos e tal, né? Então, é importante falar isso. Por exemplo, os próprios gafanhotos, que são bichos muito grandes, também que a gente vê com frequência. Eu ainda moro numa região, pessoal, que tem aparecido muitos insetos grandes, mas eu queria focar mais nos besouros nesse momento. Aqui nós temos um besouro maravilhoso, super colorido. Quando eles são vivos, o colorido é vibrante, vermelho,
vermelho, preto e branco, que são os acrocinos longimanos, ou conhecidos como arlequim da mata ou besouro serrapau. Olha que louco a fisiologia desses bichos. Esses bichos gostam muito de ficar em figueira e tal. Mas a maioria desses besouros da família Cerambycidae, que são esses chamados de serrapau, olha que louco. Por que eles têm nome de serrapau? Eles têm uma mandíbula super cortante. Então eles vão numa árvore bacana assim, eles escolhem um tronco, pessoal, e ficam ali, ó, roendo aquele tronco por horas, às vezes por dias, até que eles conseguem fazer com que aquele tronco caia no chão, pá! A fêmea que está cortando esse tronco, ela cai junto com o tronco. Aquele tronco, quando cair no chão da floresta, ele vai começar a entrar em decomposição, ou seja, a madeira vai ficar mais macia, vai ficar mais saborosa e mais nutritiva. E aí, essa fêmea de besouro que previamente cortou esse tronco, ela vai colocar um ovinho ali, e aquele ovo vai sair uma larva, da mesma forma do megasoma, e a larva vai se alimentar daquele tronco. Ou seja, nada é desperdiçado na floresta e os insetos aproveitam grande parte desse material que está já em decomposição, de material vegetal principalmente, e ali eles fazem o seu desenvolvimento completo. Só que esses besouros, aqui ó, você vê, nós temos um casal de acrocinos longimanos. E é muito louco, eu sempre falo para vocês no programa que geralmente os nomes científicos dos animais são descritivos da espécie. O que é isso? É muito simples. Por exemplo, acrocinos longimanos. O que quer dizer longimanos em latim? Longos braços, longas mãos, e olha como ele tem o primeiro par de patas enorme. O do macho é bem maior, da fêmea é menor, mas mesmo assim a fêmea também tem braços longos em relação às outras patas. Então, além de ser um besouro lindo e um besouro realmente ele maravilhoso, totalmente inofensivo para o homem, apesar de serem enormes, eles não fazem nada para o homem, a maioria nem sabe picar, ele só tem um aparelho bucal para comer vegetais, ou para se alimentar de seiva, ou para se alimentar de algum tipo de madeira específica. E esses animais estão sumindo exatamente porque as florestas estão sumindo. A gente vê alguns exemplos aqui, por exemplo, o Dynastes hercules, que é esse besourão aqui, é um besouro também que está cada vez mais raro. A gente não encontra mais. Antigamente, no sul da Bahia, nas florestas onde se plantavam cacau, se encontrava muito deles. Hoje, não existem mais as florestas de cacau, o pessoal desmatou tudo para plantar cana, e com isso, esse animal está sumindo de uma forma vertiginosa. Só o macho tem chifre também nessa espécie, a fêmea tem a cabeça lisinha, sem nenhuma desse tipo de projeção. Já esse aqui que nós vemos aqui, ó, são besouros muito interessantes, que são os besouros rola-bosta, ou seja, ai que nome, mas é exatamente isso. Sabe por quê? Eles se utilizam de cocô mesmo, eles gostam de cocô, porque, cara, você imagina, alguém tinha que gostar de cocô no mundo, senão o que seria de tanto cocô que tem por aí? Então, muitas espécies de animais, principalmente de insetos, se alimentam de fezes, né? Então, olha como é que eles fazem. Esses besouros, ele tem toda uma adaptação especial, tem umas patas especiais, então eles encontram um cocôzão de um boi, por exemplo. Eles vão separar um pedacinho daquele cocô e conseguem fazer com que aquele cocô fique quase que uma esfera, uma bola. E ele vai andando de costas e empurrando. Dá uma olhada no vídeo aí como é que eles fazem. Aí eles vão empurrando aquela bolinha de cocô e depois que eles encontram um local interessante, eles dão uma pré-escavada, enfiam aquela bolinha de cocô nesse buraco que eles fizeram, mas antes eles colocam também um ovo nessa bolinha de cocô, nessa bolota de cocô, e a larva, quando nascer, vai se alimentar exclusivamente dessa massa fecal, dessa bola de cocô, e vai fazer todo o ciclo dela ali dentro, vai crescer a larva, depois a larva vai virar uma pupa, e da pupa vai sair o besouro adulto. O besouro adulto vai emergir de onde foi enterrada aquela massa fecal, aquela bola de cocô, e vai procurar um parceiro para reprodução e vão reiniciar o seu ciclo. Então, eles fazem, inclusive, a decomposição e a eliminação das fezes num ambiente natural. Então, se você vai, por exemplo, para uma floresta bacana, virgem, é normal você, em alguns momentos, ver aquele besourinho andando de costas, empurrando uma bolinha de cocô, ou seja, ele está eliminando aquelas fezes do ambiente e está se aproveitando daquilo como um recurso para alimentar os próprios filhotes. Então, nada na natureza é desperdiçada. Existem animais especializados para comer cada tipo de coisa. E esses animais são muito úteis para o ambiente. Por exemplo, esse cara aqui, esse nem é dos maiores, ele chama Titanos giganteus. Titanos giganteus é o maior besouro do mundo. É um besouro também tipo serrapau, corta o tronco cai, ele coloca o ovinho no tronco ali, e é um bicho amazônico, e é uma espécie que ainda está em populações boas, porque a floresta amazônica ainda tem, apesar de ter um desmatamento absurdo por ano, ainda resiste à floresta amazônica, ainda tem espaços muito legais, e esse bicho tem conseguido sobreviver e ser encontrado com uma certa frequência. Ano passado eu estive em Manaus e consegui ver 3 ou 4 exemplares bem adultos em natureza,
natureza, bacanas e tal. Então, a importância da preservação das florestas, porque a gente fala, preserva a floresta para salvar o mico-leão e tal, mas não existe só o mico-leão. O mico-leão é um dos bichos bacanas que nós temos na nossa natureza, mas nós temos uma série de animais e quase todos eles dependem dos insetos para sobreviver. Por exemplo, eu falei em mico-leão, que são os macacos do gênero Leontopithecus. Nós temos 4 espécies no Brasil. Esses bichos geralmente vivem só em região florestada, muito bacana. Aí você olha, se você pega um mico-leão na mão, primeiro que é um sagui gigante, grande. Você pega ele na mão e você vê que ele tem uns dentes caninos enormes, cara. Aí você fala, nossa, esse dente é para quê? Para comer fruta? Naturalmente não. Porque, para quem não sabe, os saguis, os micos-leões, têm a sua dieta na faixa de 60% a 65% exclusivamente de insetos. Ou seja, eles têm aqueles dentes grandes para triturar os besouros, que são animais duros, triturar cigarras, que são insetos duros. Enfim, esses dentes são especializados para comer insetos. Ou seja, se você acaba com os insetos, você acaba com toda a fauna que depende deles. Então, é tudo muito bem intrincado na natureza, é tudo muito bem relacionado. Então, é importante que você entenda que os insetos, como base da dieta de muitos animais, têm que ser preservados como um todo. Bacana, né? Mas tem muito mais assunto sobre inseto aqui.